Graças a Deus, a paz de Jesus, irmãos e irmãs. Boa noite para vocês. Saiu quase todo mundo. Que bênção, né? Pode ser que amanhã não vai ter lugar para os adultos. Nós vamos ter que fazer reunião lá fora. Pensou? Que venha esse milagre, que fique cheio de crianças, juniores, adolescentes aqui, amém? E a gente vai ministrar para eles. Imagina cada um de nós tendo que assumir uma sala de crianças. Já pensou? Que essa bênção venha. Amém. Eu louvo a Jesus por estar com vocês. Eu acho que a maioria aqui a gente já se conhece. Meu nome é Silvio Moura. Eu sou um dos pastores e presbíteros da Shalom Comunidade Cristã. E muitos de vocês aqui a gente já convive há muitos anos, né? Já estivemos ali na sede juntos muitos anos, até que pela graça de Deus fomos crescendo e estamos aqui na Norte, estamos lá na Sul, Shopping Park, Morumbi, Pequis, Guarani, Canaã. Acho que deu, né? É muito lugar. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui uma porção da palavra de Deus. Já recebemos oração. Quero louvar Jesus pela vida de vocês e por esse culto aqui cheio da presença de Deus, né? Cada oração feita nesse lugar por vocês, pelos intercessores, a oração que você faz em casa, durante a semana, nas casas de paz, ganhando vidas, tudo isso é maravilhoso. Parabéns para você que está na casa de paz. Marcelo falou que é verdade, todos estão no projeto. Todos. Silvio, eu não consegui ninguém ainda, mas você está no projeto conseguindo, você está lutando, está semeando, está orando, está jejuando, está evangelizando, você está no projeto. E é tão importante entender que a casa de paz, ela é possível, porque a nossa casa, a partir do momento que convertemos, se tornou uma casa de paz. Uma casa de bênção, um lugar de encontro com Deus. Então nós podemos repartir dessa unção na nossa casa, amém? Então eu vou ler alguns textos aqui na Nova Almeida atualizada. Pode ser que você tenha uma versão semelhante, um pouquinho diferente, uma palavra ou outra, mas o sentido original do texto sempre será o mesmo. E a mensagem que eu quero compartilhar é a virtude da perseverança, e nesse caso aqui é perseverança na fé. Uma virtude, uma bênção na nossa vida. E a gente vai aqui conceituar um pouco sobre a perseverança, porque ela é muito ampla. Então, eu vou falar aqui primeiro três textos básicos para essa mensagem, que foram falados pelo próprio Jesus Cristo. E alguns aqui também foram falados pelos próprios discípulos de Jesus. Nós vamos citar algum deles, tá bom? Então, nosso Salvador é profundamente comprometido com a perseverança. Perseverança é um dos traços mais definidos, mais fortes, mais amplos do caráter de Deus Pai, de Jesus Cristo, nosso Salvador, e do Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso advogado, guia e consolador. Amém? Nós que temos a presença de Deus no nosso coração, esse traço está em nós. Ele só precisa ser valorizado, alimentado, para ele ficar muito forte, como é no DNA de Deus Pai. Amém? Então Jesus revela uma preocupação com esse traço, com essa virtude, que jamais pode ser negociado, de maneira nenhuma, por causa do seu extremo valor para a nossa sobrevivência na fé, para a nossa sobrevivência profissional, para a nossa sobrevivência social, para todos os papéis que desenvolvemos na vida. Uma pessoa sem perseverança é uma pessoa míope, é uma pessoa que não consegue se movimentar como deveria na vontade de Deus. A perseverança tem que ser algo que se destaca na minha vida, na nossa vida. Jesus tem essa virtude. Ele quer que ela aumente na nossa vida, porque só assim
Só com perseverança eu e você vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Amém? Então olha só, então Lucas 21, 19. Lucas 21, 19. Olha só. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Eu poderia ir embora agora e deixar vocês com esse versículo. Eu acho que vocês iam refletir nisso a semana inteira. Mas eu quero aqui ampliá-lo com outros versículos. Sem perseverança, sem alma. Sem alma, sem Deus. Mateus 16, 26, para reforçar. Mateus 16, 26. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Não tem valor de equivalência quântica, moral, espiritual, que pode ser pesado ou nivelado com a alma. Não, a alma é o mais importante para Deus. É o mais importante. Se eu não cuidar da minha alma, se eu perder a minha alma, tudo vai perder o sentido. Mateus 24, 13. 24, 13. Aquele, porém, que ficar firme, ou que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança é o único elemento, preste atenção, que nutrida pela minha fé, vai me levar até o fim. Se você quiser chegar ao plano final que Deus traçou para a sua vida, nutra a sua perseverança, usando a sua fé constantemente. Amém? Vamos perseverar? Fala para a pessoa do lado aí, estamos juntos? Vamos perseverar junto. Amém? Em nome de Jesus. Então, Jesus é o maior exemplo de perseverança. Nós vemos Jesus Cristo lutando pela própria alma, de maneira sobrenatural. Ali em Mateus 3, no final do capítulo, não precisa abrir, João Batista está batizando todo mundo, Jesus vai no rumo dele, João Batista assusta, começa a arrepiar e fala: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Jesus chega para ele, ele quase cai, fala assim: eu quero ser batizado. Ele falou: como assim? Eu é que preciso ser batizado por ti. Ele falou: isso é justiça de Deus, isso é mandamento de Deus. Todo homem tem que ser batizado. Jesus falando de si mesmo, não está escrito, mas o que ele estava dizendo? Até eu que nunca pequei, eu preciso ser batizado, porque isso é mandamento. Ninguém pode ficar sem o batismo. Isso é justiça de Deus. Jesus se batiza. Acontece algo fenomenal que foi cantado aqui, um louvor maravilhoso, as orações feitas aqui. E aí, quando ele sai da água, a Bíblia diz que ele vai orar. Diga, ele vai orar. E aí o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre ele. E aí ouve-se uma voz. É um dos raros momentos que nós temos uma teofania, cristofania, espiritofania. O que é isso, Silvio? A aparição do Pai, a aparição do Filho e do Espírito Santo ao mesmo tempo. Jesus encarnado, todo mundo via. O Espírito Santo, representado em uma pomba, e Deus se manifesta verbalmente, ouve-se o som da sua voz. E isso é maravilhoso.
A perseverança, preste atenção, ela começa com obediência simples. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é fruto de uma escolha perseverante. Eu criei, próximo passo da perseverança, batismo. Batismo. Nós estamos fazendo casa de paz, e você que está fazendo casa de paz, queremos te apresentar um caminho simples, que não é mandamento da Shalom. Nós não mandamos nada. Nós só obedecemos aquele que manda, e a gente replica o som da sua voz. Quem crer e for batizado será salvo. Está escrito lá em Marcos 16, de 16 em diante. E ele sai da água, preste atenção, ele vai orar, diga, ele vai orar. Quem tem uma experiência de fé, vai se batizar, vai se desenvolver em oração, e ele vai ter a presença do Espírito Santo. Ele vai ouvir a voz de Deus. Se não é num som audível, é aqui, ó, no coração. Amém? Está vendo o caminho? Oração é um caminho de perseverança. Quando você vai ali para o texto sagrado, em Romanos 12, 12, o apóstolo Paulo, Romanos 12, 12, vai falar lá, algo lindo. Olha só. Alegrem-se na esperança, faça festa, celebre a vida, está seguro, você tem uma visão, você está conquistando algo, as coisas estão se materializando, está acontecendo aquilo que você aguarda, celebra. Agora, seja paciente na tribulação, não pula do barco não, não chuta o pau da barraca não, não abandone a sua fé, seja paciente, porque as tribulações acontecem. Pode ser que alguns de nós está até o pescoço aqui hoje, você está assim, ó, a água está subindo, permaneça. A Bíblia diz que você ter paciência, então fala para a pessoa do lado, respira, irmão, dá uma respirada aí, deixa o ar entrar, relaxa e confia, e perseverem na oração. Não para de orar. Respira, alabachuri, cantaramassuri. Confio em ti. Ora, alabachuri, anda, alabassuri, anda. Não me tire desse lugar, a não ser que o Senhor vai comigo para outro. Me deixa aqui. Eu não quero ir para outro lugar que o Senhor não esteja. Perseverança. Isso é tão importante para nós. Aleluia. Então nós vamos entrar aqui em Mateus 4, de 1 a 11. Jesus vai orar, ouve a voz do Pai falar para você: você é meu filho amado, meu garoto, minha garota, eu tenho alegria em você. Paternidade foi cantado, foi orado aqui, foi orado na intercessão. Vocês não são bastardos, você não é um bastardo, você não é um órfão, é filho amado. Eu tenho alegria em você. E aí Deus fala isso, Jesus orando, e aí a seguir, diga a seguir. Perseverança sempre tem essa palavra. O que vem depois? Há muita coisa para fazer. Olha para mim, há muitos lugares para visitarmos, para conhecermos. Há muitas realidades que exigem a nossa presença, nosso caráter, nossa habilidade, nossa fé, principalmente a nossa casa e a casa de paz onde você está. Não desista da sua casa de paz. É um lugar maravilhoso para estar. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Fala, misericórdia. Mas cadê aquela voz? Filho amado, te amo, você é meu xodó. Vou te levar para o deserto, filho. Vou te levar para o lugar que não tem água, que não tem presença humana, não tem saneamento básico. Não é a África, é pior do que a África. Foi levado pelo Espírito. Mas Silvio,
O Espírito nos leva para esse lugar? Leva, porque ele tem que forjar o princípio ativo da perseverança na fé. É no deserto que eu conheço a estrutura, os fundamentos da minha confiança em Deus. Ali eu sou provado. Todos nós, se ainda não fomos, não estou te amaldiçoando, não. Isso não é praga. Se não passamos pelo deserto, está chegando a hora. Vai passar. Pastor, estou no deserto há muito tempo. Calma, você deve estar para sair. Respira, seja paciente. A tribulação é o deserto. É o deserto. E ele vai sendo levado para ser tentado pelo diabo. Mas o diabo, justo esse cara, ele não tem piedade, ele é um assassino. O diabo é mentiroso, não tem nada nele que serve. Como é que eu vou fazer com um monstro desse? Não tinha alguém menos perverso não para me tentar? Não tinha alguém com um pouco de piedade? Alguém que pelo menos fala um pouco de verdade? Não tem alguém que, assim, tivesse pelo menos um pouco de boa intenção comigo? Não, é um monstro. É um monstro mesmo. É o pior de todos os seres. É a caixa de Pandora. É a soma de todos os males. É a plenitude da perversão. Riscou uma mão, agora. Ia sair na testa, no peito, na lateral direita, lateral esquerda, até no pé ia sair o sinal agora. Pode falar, pastor, está amarrado. Fala com vontade. Está amarrado, Satanás. Não amarra o pastor, amarra o diabo. Eu tenho que dar uma palavra para vocês hoje. Enfim, quando a gente lê o texto sagrado, com calma, devagar, você começa a compreender o amor de Deus. O amor de Deus não é só festa, não é só prosperidade. O amor de Deus não é só recursos materiais, não é só paz. Tem provação. Tem provação. Tem coisas que não são forjados enquanto bebemos. Alimentamos desejos que não deveríamos. Essas coisas só corroem a nossa perseverança. Elas só nos destituem de um lugar que nunca deveria ser negociado. O lugar de confiança plena de um filho no seu pai de amor. Nós não podemos deixar nada corromper a nossa relação de intimidade com Deus Pai. Não podemos querer estar no outro lugar. E lá vai o deserto, para ser tentado pelo diabo. Próximo, e depois de jejuar 40 dias, meu Deus do céu, e 40 noites, não, mas não podia comer à noite, tinha que ficar de dia e de noite. Teve fome, mas também ninguém de ferro. Eu já fiz jejuns prolongados. Geralmente depois do 7º, 8º dia, sem comer nada, você tem profundas sensações de fraqueza e de presença da morte. Você sente assim, eu estou morrendo. Acho que eu não vou dar conta. Agora eu não tenho noção de 40 dias. Direto não. Já fiz um jejum muito prolongado. Muito prolongado. Mas olha só. Vamos lá, próximo. Então o tentador, digo tentador. Agora essa vai doer. Aproximou-se. O diabo é terrível de longe. Mas de perto, Deus que me livre, irmãos. Ter a sensação do pior de todos os assassinos. Pior do que o Hitler, Mussolini, Stalin, Idi Amin Dada, Mao Tse Tung, que mataram milhões, zilhões. Você sente um monstro desse perto de você. E ele ficou tão perto que ele falou com Jesus. E aí ele mexe no mais importante: se você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O diabo começa a questionar a filiação.
começa a questionar, mas talvez você é um órfão, você é um bastardo. Você é um filho de adultério, você é um filho de prostituição, você é um filho de abuso sexual, de estuprador. Você não é nada. Mas realmente, o que faz a pessoa ser um nada é quando ela abre mão de ser filho de Deus. Não importa a sua filiação natural. Quem foi seu pai? Do jeito que você nasceu, desculpa. Silvio, você não sabe o que está falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu não sei o que você passou, não sei a sua história, mas o que eu estou falando, eu sei. Eu sei. O que não pode ser perdido é a consciência de um pai que me adotou, que enviou o filho dele para ser assassinado, executado sumariamente, porque Jesus Cristo foi assassinado para eu ser perdoado. Eu sei o que eu estou falando. Eu jamais posso desprezar esse Deus que matou seu único filho por causa de mim. Olha quem sou eu, meu Deus do céu. Onde o senhor estava com a cabeça? Pensar em mim? Em nós? Só o Senhor é Deus. Só um pai que quer resgatar todos aqueles que estão perdidos poderia fazer isso. Então, quando você olha para a palavra, ela é muito profunda, e o diabo aqui já quer tentar fazer um negócio muito esquisito. Transforma a pedra em pães. Usa o seu poder para se alimentar, porque você está com fome. Filho de Deus não pode passar fome. Ele falou, pode passar fome sim. Deus pode deixar um de nós passar fome. Pode falar o que você quiser, está escrito. Êxodo a partir do capítulo 20, fala, eu te levei para o deserto e eu deixei você passar fome, para você aprender que nem só de pão. Depois ele deu comida, mas ele deixou passar fome, porque ele tinha um ensino. E na permissão da fome, a perseverança para não perder a alma. O diabo quer tirar a alma de Jesus. Jesus vai começar a lutar pela alma dele agora. Quero mostrar Jesus perseverando pela alma dele. O Cristo encarnado, Filho de Deus, mas encarnado, com a natureza humana, semelhante à sua e à minha. Uma natureza tentável, que tem fragilidades, que senão não ia ter fome. Se era só um ser divino, não ia ter fome. Comer para quê? Porque Deus é espírito. Mas o filho tem carne e sangue. Precisa de proteína, precisa de carboidrato. E aí o diabo tenta levar Jesus a desenvolver uma forma de independência e usar o poder fora da hora do poder. Porque tem hora que Deus vai nos deixar ter fome. Pode passar o próximo. Olha só, agora começou o MMA Gospel. Jesus parte por uma chave de braço e estrangulamento em Satanás. O diabo perdeu o primeiro round. Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é hora de lanchar. Que negócio é esse de transformar pedras em pães? Preste atenção, que negócio é esse de fazer da pedra a fonte que alimenta a minha fome? Não. Segundo round, vamos lá? Venceu a primeira, preservou a alma. Então o diabo levou Jesus à cidade santa. Que monstro, né? A gente fica pensando, meu Deus, como é que ele levou Jesus? Será que ele pegou Jesus no colo? Pegou na mão? Não quero nem pensar nisso. Porque esse bicho perto, eu já arrepio sem estar perto. E Jesus, ele passa por isso. Levou ele e colocou sobre o pináculo do templo. Diga, cidade santa. Pináculo do templo. O lugar altíssimo, o lugar mais importante do mundo é a cidade santa. É a cidade onde Deus se manifesta. É a cidade do templo, do sacrifício, da pregação da palavra, da oferta de perdão. É um lugar
que não existe igual na terra. Um lugar que Deus ama. Um lugar mais alto. Vamos lá. E diz: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Porque está escrito, o diabo é bom de Bíblia, né? Satanás, seu monstro. Porque está escrito, vai falar da Bíblia. Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. É verdade, está escrito. Joga daqui, não vai falhar. Faça bobagens. Fuma maconha estragada. Vai encher a cara. Vai roubar, vai mentir, vai enganar. Continua assaltando. Continua passando para trás. Continua enganando, dá os seus saltos. Porque você, carregando uma ideia de ser filho, você fala: se eu sou filho, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, você vai se esborrachar, você vai pecar, e ninguém pode arriscar a alma. Não é para arriscar a alma. Quem brinca com fogo, próximo versículo. Jesus respondeu: está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não coloque Deus diante de provas absurdas. Não faça loucura dizendo: vai dar nada não, vai dar bel não. Deus entende. Deus compreende. E outra, todo mundo faz. Não, eu fiquei sabendo do fulano que fez, está perdoado e está tudo bem. Por que ele perdoou e eu vou ser queimado nas chamas? Venceu o segundo round. Foi um direto e Satanás cai e teve que ser acordado para o próximo round. Vamos lá, próximo. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Saiu da cidade santa, levou a um monte muito alto. Quero lembrar vocês que o Monte Horebe, o monte de Deus, onde Deus apareceu para Moisés, falou com o povo dele. Não estou dizendo que é aquele monte, mas a ideia do monte é o lugar do encontro com a divindade. É o lugar de encontro com Deus. Deus gosta dessa ideia do monte, do lugar alto. A ideia do lugar secreto. O lugar alto não é para qualquer um. Você pode pôr aquela folha de rosto lá, aquela primeira imagem, por favor? Isso não é brincadeira. Eu já subi muito monte quando eu era mais novo. Por último, lá em Caldas Novas, tinha uma parede lá, aquelas paredes, você escalar. E eu subi até na metade. Eu subi até na metade, não tinha corda, não tinha ninguém, eu olhei para baixo. Aí comecei a voltar. Falei: meu Deus do céu, vai que eu caio. Né? Antes de saltar, eu desci. A ideia de alguém que quer a presença de Deus, preste atenção, é alguém disposto a escalar o monte. Maneira de dizer. Seu monte, eu espero que seja seu quarto secreto, que não dá para ir em monte qualquer hora, em qualquer lugar aqui, né? Não dá. Mas o quarto secreto é como um monte a ser escalado. Você tem que vencer um monte de coisa para você entrar lá dentro. Você tem que deixar tudo. Você tem que se concentrar, você tem que desligar o celular, você tem que calar o WhatsApp. No máximo deixar um alarme, porque aí falar: agora eu tenho que sair, não tem jeito. Mas então, ele enfrenta... Obrigado, Eduardo. Você pode voltar lá no versículo. Então, ele dá agora a última facada. O diabo ainda levou a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O que pode ser mostrado para um rapaz de 30 anos para seduzir ele? 30 anos tinha Jesus. Ele começou o ministério dele com o batismo. 30 anos. Eu lembro quando eu tinha 30 anos. Eu fiz questão, muita questão de observar de 30 a 33 anos e meio na minha vida. E eu vou te falar, que vigor, que paixão, que velocidade, que coragem. Eu tinha a sensação que nada podia me parar. E assim, muito jejum, muita oração, foi fenomenal. Porque eu queria pensar como é que era o vigor de Jesus. Agora, um moço de 30 anos, preste atenção, virgem, nunca se envolveu com nenhuma garota.
um pedreiro, porque a profissão de Jesus não era só um cara que mexia com madeira. Jesus era um carpinteiro. O carpinteiro era um faz-tudo, todo ralado, machucado, cheio de calo, para ganhar alguns trocados numa cidadezinha chamada Nazaré, que não valia nada. A maioria das pessoas não tinha dinheiro para pagar nada. Não vou dizer que ele comeu o pão que o diabo amassou, porque ele não come pão que o diabo amassa. Ele come o pão que Deus lhe dá, porque Deus é o pão que amassa o diabo. Tá? Deus é o pão que amassa o diabo. Mas todas as riquezas, imagina, ouro, prata, preste atenção em reinos. Sabe qual o principal reino que eles mostrou para eles, Ayrton? O reino dominante, Roma. Não está escrito aqui, mas sem dúvida nenhuma deve ter mostrado César reinando no mundo, todo poderoso, o maior exército do mundo, dominante, riqueza, poder e sexo livre. Eu estou falando sobre isso porque não foi uma tentação qualquer. Por que nós vamos entender isso? Pode passar, mostrou a glória deles. E disse. Então o que o diabo mostrou não era qualquer coisa não. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então esse é o terceiro round. Daqui um pouquinho nós vamos ver o golpe final de Jesus em Satanás, até que ele armou outras na caminhada e a gente sabe muitas partes. E eu tenho que te avisar, o diabo sempre volta. E tem hora que ele se aproxima. E hora que eu e você começar a ser tentado, vamos abrir os olhos, porque ele está bem perto. As tentações vão aumentar de nível, vão ficar mais fortes. Algumas delas, preste atenção, se eu e você não pedirmos ajuda, nós vamos cair. Tem níveis de tentação que eu não venço sozinho. Eu preciso da sua fé e você vai precisar da minha. Vai precisar talvez da nossa. Eu acho que você vai entender o que eu vou te dizer. Dá para perceber quando o diabo está perto. A nossa fragilidade aumenta. A gente sobe no pináculo do templo e começa a olhar para baixo. Agora eu salto. Hoje eu tiro a minha vida. Eu não aguento mais. O que o diabo quer? O diabo é o ladrão do culto. O diabo quer culto. O diabo quer atenção, ele quer vigor, ele quer potencial, ele quer vidas. Porque infelizmente ele se expressa nesse mundo através de gente. Através de grupos, instituições, poderes e através do ser individual. Uma única pessoa é um prato cheio para ele. Então, ele quer o seu culto, o meu culto. O que significa isso, Silvio? Ele quer a nossa alma. Porque amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a tua alma e de toda a sua força. Não tem culto sem alma. O diabo quer a alma. Silvio, quando eu estou adorando, o que eu estou fazendo? Eu estou pondo a minha alma em Deus. Eu estou deixando ela ser tocada, ser purificada, ser limpa, ser liberta. Eu estou permitindo que ela seja renovada, fortalecida. Quando eu cultuo, sou eu que ganho. Deus é esquisito. Eu vou adorá-lo porque Ele quer ministrar na minha vida. Eu preciso dEle porque Ele quer repartir da sua natureza. Eu fico mais forte. Eu tenho chance de viver mudanças. A perseverança no culto é muito importante.
Agora, quando eu deixo o culto por causa de riqueza, de poder, de prazeres, eu tenho que tomar cuidado. Porque eu posso estar iniciando um outro culto, sem louvor, sem estar junto com a pessoa. Geralmente esse culto, ele é particular, ele é individual, você se isola. Geralmente o culto a Satanás, preste atenção para a gente ir entendendo, ele começa escondido. Escondido. Porque se você fala para alguém aquilo que você quer fazer, a pessoa fala, eu não, estou fora. Você pode até arriscar a sua alma, mas a minha não. Nisso eu não estou com você. Isso eu não aprovo. Eu não aprovo. E então, ele quer a nossa alma. Ele nos quer prostrados, rendidos. Ele nos quer nas mãos dele. Isso é negociar a alma. O golpe final de Jesus, o último round, até que ele voltou e armou altas, então Jesus lhe ordenou. Diga, ordenou. Queria que você fechasse seus olhos agora. Espírito Santo, nós vamos ordenar agora em nome de Jesus. Não sabemos o quanto o diabo está perto. Temos certeza de algo, estamos perto do Senhor e o Senhor está conosco. A despeito da distância, perto ou longe, nós ordenamos agora, diga eu ordeno, em nome de Jesus. Satanás, vai embora da minha vida, da minha casa, dos meus sonhos, dos meus sentimentos, da minha compreensão, vai embora da minha casa, das casas de paz, dos filhos da paz, que eu estou repartindo a palavra de Deus, o pão do céu. Diga, está escrito, e eu já escolhi, eu só adoro Jesus, eu só adoro a Deus Pai, eu só adoro ao Espírito Santo, Ele é meu Deus, e eu já resolvi, eu só presto culto a Ele. É nisso que eu persevero e vou perseverar até o fim da minha vida. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, seja bem-vindo, Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus luta por sua alma e ele vence Satanás. Agora o diabo perdeu a alma dele. Ele está em outro nível, está em outra caminhada. Continua lutando, enfrentando Satanás, enfrentando gente endemoniada, enfrentando um sistema maligno, até o momento que ele teria que morrer. Agora nós vamos ter uma outra visão de Jesus, lutando pela sua alma, contra a sua alma. Agora Jesus luta pela sua alma, contra os desejos da alma humana. Ele está tentando dizer para a alma, obedeça a Deus, obedeça o Espírito Santo. E a alma está dizendo, não faça isso com você mesmo, você vai acabar consigo mesmo, me dê uma chance. A gente pode viver muita coisa boa juntos. Não me destrua, não tire de mim o poder que eu posso ter na sua vida. Silvio, como é que acontece que um homem luta pela alma contra a alma? Vamos tentar enxergar isso. Isso é uma maneira alegórica, metafórica que eu estou falando, mas a gente vai ver isso. Lucas 22, 39 a 46. Jesus está num lugar chamado Jardim do Getsêmani, também chamado Jardim da Prensa do Óleo. Jardim da Prensa. O que é o Jardim da Prensa? É o jardim do esmagamento da azeitona. Ali a azeitona é esmagada em 3 níveis. É até o fim, eles acabam com a azeitona para tirar 3 tipos diferentes de óleo. É o óleo para o candelabro no templo de Deus. Ele é separado para a queima no candelabro, no castiçal de Deus. E não pode faltar óleo na casa de Deus. A primeira prensa é para a casa de Deus. A segunda prensa é o óleo para alimento. É o óleo para alimento. É o óleo para nossa saúde. Para nossa saúde.
Terceira prensa é o óleo para unção, que representa o Espírito Santo, que habita em nós, que vem sobre nós. Ali Jesus vai ser esmagado em 3 momentos, e vai ser tão violento, a sua batalha é tão grande, ele persevera tanto, e naquele momento ele tem que perseverar sozinho, mas ele espera uma retaguarda. Eu estou sozinho, mas tem gente intercedendo por mim. Quer ver? Eu estou sozinho aqui, mas não estou sozinho. Vamos ver se estava, vamos ver se não estava. Olha só, e saindo Jesus foi como de costume, diga, de costume. Esse é um costume. Lembra, ele foi batizado, foi orar, e não parou de orar. Agora o costume dele é orar para o Monte das Oliveiras. Agora, irmãos, preste atenção, não é o Espírito Santo que o leva, não é o diabo que o leva para o monte. Agora ele vai porque ele quer ir. Eu vou no monte, não é Deus que me chama para o monte, eu preciso ir para o monte. Tem alguma coisa no monte que eu tenho que resolver. E aí a Bíblia diz, e os discípulos o acompanharam. Não está escrito, ele chamou os meninos, chamou todo mundo. Os meninos falaram, vamos atrás dele? Vamos. Jesus observa essas coisas, porque o desejo de Deus é que onde Jesus está, nós estejamos com Ele. É importante seguir Jesus, mesmo quando você não se acha chamado. Estou dentro. Onde que é? Que hora que é? Como é que faz? Próximo. Chegando ao lugar escolhido, diga, lugar escolhido. Jesus lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus estava em tentação, e nós vamos ler isso no texto. Ele já estava assim, ó. Ele falando, vigia para vocês não entrar no lugar onde eu vou entrar agora. Se cuidem, orem. Próximo. Ele, por sua vez, se afastou um pouco. Diga, se afastou um pouco. Lembra, o pessoal ficou lá e falou, fica aqui e se cuidem. Cuidem de vocês mesmos. Orem, para vocês não caírem em tentação. Por quê? O território era buscando a Deus, era uma luta espiritual, mas ali havia também uma tentação sobre todos. E afastou-se um pouco e de joelhos orava. Próximo. Dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Parem um pouquinho. Agora Jesus está falando da vontade humana. A vontade humana dele, do Cristo encarnado, de carne e sangue, em uma vida temporal, não atemporal, porque como Deus é atemporal, não está preso no tempo e no espaço, mas como homem, ele fala, eu tenho uma vontade humana, mas não cumpra ela. A minha alma quer algo, mas não ouça a minha alma. Faça a sua vontade. Não faça a vontade da minha alma. Agora ele luta com a alma. É uma luta pessoal. Agora não é Satanás. Agora é eu comigo mesmo. E aí ele vai perseverando. E ele abre a boca. Faça sim a tua vontade. Próximo. Então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava. Diga glória a Deus pelos anjos. Essa parte foi muito boa, né? Um alívio. A gente nota a presença de Deus na nossa batalha contra a nossa alma, contra a nossa vontade humana. Próximo. E estando em agonia, orava mais intensamente. Diga agonia e intensamente. Tem hora que a perseverança tem que ser tudo, tem que ser no berro, no grito, porque tem agonia, vai no choro, vai na lágrima. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Foi muito intenso. Agora a alma está sangrando. Nós somos lavados e perdoados pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Mas eu gosto de repetir o que alguns homens já disseram, eu já ouvi de mais de um,
que Jesus não morreu na cruz, ele morreu no Getsêmani. Ele morreu antes, não plenamente. Ele morre para a vontade humana no Getsêmani, e no Calvário ele é executado absolutamente, plenamente, em uma sentença tirânica e injusta, e aí realmente acaba toda a vida humana. Mas no Getsêmani morre o homem natural, porque ele sangra. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Ali Cristo estava vivendo um perdão, porque estava lidando com o abrir mão dos seus desejos almáticos. Próximo. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. Sabe aquele pessoal que você fala, não, o pessoal deve estar orando por mim, os irmãos estão cansados, tristes, oprimidos. Acontece, pode acontecer. E aí você fala, é porque é uma luta, é minha luta. Eles estão padecendo aqui as dificuldades dele, essa luta é minha. Lembra que ele não chamou eles, ele alertou eles. Aqui eles começam a cair em tentação. A tentação da luta contra o cansaço. É uma luta contra a tristeza. Dá para entender que eles estão compreendendo que Jesus vai ser tirado deles. Pode passar o próximo. E disse, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Se a gente lembrar a continuidade do texto, todos eles caem em tentação, porque todos eles abandonam Jesus, fogem quando ele é preso. Próximo. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles, e se aproximando de Jesus para o beijar. E aí então nós temos aquela cena horrível. Irmãos, Jesus entrega a sua alma para o único que é digno de receber a minha alma e a sua alma. Você já entregou a sua alma para Jesus? Ou você ainda está tentando domá-la? Você está segurando a sua alma. Não, isso eu não posso entregar. Não, isso aqui eu vou fazer primeiro. Não, eu tenho tempo. Amanhã eu entrego a minha alma. Preste atenção. Amanhã eu e você podemos ser executados. Nós temos que saber o dia do nosso Getsêmani. Nós temos que saber a hora de subir o monte. Nós temos que saber a hora de sangrar, de morrer para mim mesmo. Chega, eu tenho que dar um basta nessa velha vida. Eu tenho que parar com isso hoje. Não passa de hoje. Basta. Eu me entrego, Senhor. Toma-me, faça a sua vontade. Eu vou te seguir. Por favor. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, entreguemos a nossa alma ao Criador, ao dono de todas as almas. O profeta diz em Jeremias, todas as almas são tuas, tanto a alma do Pai como a alma do Filho são tuas, todas elas te pertencem. Eu e você precisamos entender o dono da alma, oferecer a alma, os sentimentos. Agora, por fim, nós vamos ver Jesus depois de ter entregado sua alma a Deus, depois de ter vencido Satanás, depois de ter lutado contra os próprios desejos da natureza humana. Como é que ele recupera a sua alma? Como é que ele mostra um caminho para a alma ser eterna, para a alma estar para sempre com Deus, adorando a Deus, servindo a Deus e também tornando oportuno um caminho para a salvação da minha, da sua, da nossa alma. Vamos lá em Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11.
apóstolo Paulo está dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenham uma mente de Cristo, se alinhem, se ajustem. Próximo. Que mesmo existindo na forma de Deus, encarnado, mas divino, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Não, ao contrário, ele abriu mão da sua divindade lá, ele se encarnou, ele viveu uma transformação violentíssima. Imagina um ser eterno, divino, ser incriado, coigual, coexistente, coeterno, onipotente, onisciente, onipresente, onibenevolente, abrir mão de tudo e nascer de uma menina, entre 13 e 15 anos, a Maria. Viver limites humanos para um ser ilimitado. Que loucura! Que metamorfose, que transformação! Sabe por que ele fez isso? Para nos ajudar a viver uma outra metamorfose. Quando ele voltar, nos dar um corpo novo, nos transformar à sua imagem e semelhança, nos dando um corpo chamado corpo de glória, para nos fazer seres eternos. Ele se torna terreno limitado para tirar as nossas limitações. Então ele não segurou, ele não falou para Deus: eu deixar de ser Deus, eu vou me tornar um homem, eu vou ser assassinado, eu vou ser executado pelo Império Romano, aqueles assassinos, eu vou ter que enfrentar esse Satanás que não vale nada e aguentar ele ficar buzinando no meu ouvido. Estou dentro. Acho que lá nós vamos entender como é que Deus fez essa transformação, porque não está escrito. Isso de fato é inimaginável. O que está escrito é que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Por isso está escrito que o ente que em ti foi gerado será chamado Filho de Deus, porque não foi sêmen humano, foi um milagre do céu. Amém? Então, homem e Deus ao mesmo tempo. Então ele não prendeu, não segurou, vamos lá. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Próximo. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Isso dói demais. 33 anos, talvez 33 anos e meio. Deus falou: você vai viver só 33 anos e meio. Senhor, mas eu posso fazer tanta coisa, só 33 anos e meio. A sua data de falecimento está marcada na minha agenda. Você vai morrer com 33 anos. Eu estou falando 33 anos e meio, porque foi 33 e um pouquinho mais. Você vai morrer. Vou morrer então. Eu faço parte do plano, eu concordo com o plano. O fim da minha vida é o fim que o Senhor decidiu. Eu jamais vou tirar a minha vida. Eu jamais vou fugir da sua vontade. Eu não vou tentar aumentar a minha vida saindo do seu plano. Está marcado. O meu fim está marcado. E a Bíblia diz que Jesus foi até o fim. Eu não sei se você tem esperança. Eu quero ir até o fim. Eu quero Jesus até o fim. Eu não sei quando. Ontem nós, no aniversário de uma das meninas da igreja, 18 anos. O pai dela, um servo de Deus, um homem maravilhoso, começou a mostrar fotos dele. A Savana não o conheceu, isso já tem 5 anos que ele faleceu, muito jovem, o nome dele é Tarcísio da Regina, rapaz de ouro. O Écio morreu em 1º de janeiro de 2021. Tarcísio morre em março e abril. Eu acho que eu devia ter 40 e poucos anos.
Pensa num homem de fé, um artista de primeiro, um servo, evangelista, ganhador de vidas, com um coração frágil. Já tinha dado alguns infartos. Há pouco tempo atrás ele tinha dado um infarto. E ele orando a Deus, ele falou para o Senhor: Senhor, eu não estou pronto. Me dá um pouco mais de tempo. Um dia saindo de manhã para comprar pão na padaria, alegre, de bicicleta, celebrando a vida. Chegando na padaria, ele passa mal. Liga para a esposa: corre aqui, eu estou passando mal. Ela correu, pegou ele, levando para o hospital. Ele falou assim: chegou a minha hora, eu sei, ele vai me levar. Ele entrou em desespero, orou, ligou para todo mundo orando. Ele falou: não, eu estou pronto agora. Esse é o meu fim. Eu cheguei no meu fim. E assim, uma família maravilhosa, todo mundo em Deus, um legado fenomenal. Então, Jesus, ele chega até o fim. Pode terminar aí, eu vou até o 11 e eu vou terminar e nós vamos orar. Então, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A obediência, ela puxa a honra de Deus, ela puxa a glória de Deus, ela puxa o amor de Deus. Isso é maravilhoso. Jesus recebe essa honra, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Pode passar, nós vamos até o 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, em todos os lugares, próximo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quero pedir para você puder abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Espírito Santo, eu quero, junto com os irmãos aqui, em um nível individual e também plural, coletivo, juntos, perseverar até o fim. Perseverar na fé na palavra. Perseverar no testemunho, na pregação. Perseverar, Senhor, ó Deus, na oração, no jejum, subindo os montes. Senhor, entrando no quarto secreto. Não abrindo mão do culto, não, Senhor, perdendo a alma na hora da dificuldade, da tribulação, porque passaremos por aflições, mas o Senhor venceu o mundo. Senhor, eu quero te pedir perseverança em um testemunho, Senhor, ó Deus, de fé, como filho de Deus, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como trabalhador, como líder, pastor, obreiro, membro, Senhor, do corpo de Cristo. Eu quero te pedir graça para perseverar na evangelização, porque o Senhor disse através de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Mas, Senhor, eu quero aqui, em nome de Jesus, declarar aqui que nós não vamos perder a nossa alma, não vamos perder a alma para o diabo. O Senhor nos deu autoridade contra Satanás. Em seu nome expulsarão demônios. Vamos expulsar os demônios. O Senhor também, através de Jesus, nos disse que nós podemos vencer a luta contra a alma carnal, contra os desejos pecaminosos.
nós podemos passar pelo jardim da prensa. O Senhor pode tirar azeite, ó Deus, para adoração, para queima, Senhor, do candelabro, para que a luz da tua casa nunca se apague. O Senhor pode tirar azeite para alimentar as vidas, para curar pessoas. O Senhor pode tirar azeite para transferirmos a unção do Espírito Santo. Nos ajude a passar pelo jardim da prensa. Não nos deixe temer se temos que suar sangue, mas nos ajude a vencer a batalha contra a alma, a natureza humana, para que a nossa alma seja eterna. Senhor, se alguém estava perdendo a alma hoje, resgata essa alma, puxa essa alma. Se alguém, ó Deus, está perdendo a alma porque está fazendo coisas sozinho e não está dando conta, nos ajuda a ouvir o que foi lido. Ele se humilhou, ele se fez como servo, ele obedeceu até o fim, ele não foi orgulhoso. Nos dá humildade para pedir ajuda nessa noite. Nós não queremos perder a alma, jamais poderemos negociar a nossa alma. O que poderíamos dar em troca da nossa alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Senhor, a nossa alma é tua. O culto é para o Senhor. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele prestarás culto. O Senhor é o nosso Deus. A Ti adoramos. Diante de Ti, Senhor, ó Deus, nos prostramos, obedecemos. Diante de Ti nós queremos ser guiados pelo Espírito. E queremos nos lembrar, ó Deus, que no final da tentação, quando Satanás se afasta, os anjos nos servem com alimento do céu. Eu quero pedir comida do céu, comida dos anjos. Eu quero pedir o consolo dos anjos no meio da batalha contra a alma, o alimento dos anjos na batalha contra Satanás. Eu quero declarar em nome de Jesus o nosso coração consagrado a Ti. Perseverança na oração, perseverança na fé, perseverança no culto, na adoração, perseverança na pregação, perseverança no testemunho, perseverança na santidade, perseverança para amar, perseverança para perdoar, perseverança para abrir mão da mágoa, da vingança, do ódio, perseverança para dar mais uma chance, para andar mais uma milha, para falar de novo do Evangelho. Perseverança para resgatar o marido, para resgatar a esposa, o filho, o vizinho, para resgatar o patrão, para resgatar o empregado, para restaurar aquele que está perto de nós. Perseverança, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você fazer aqui junto comigo uma oração de entrega, principalmente para você que está aqui pela primeira vez na Shalom Norte, e para você que talvez esteve no corpo de Cristo e por alguma dificuldade muito grande, que para você foi insuportável e você tenha se afastado, eu quero te convidar para fazer essa oração. Eu queria que você repetisse comigo: Senhor Jesus, aquele que perseverou até o fim, eu te adoro. Eu reconheço que o Senhor venceu o diabo, o Senhor venceu a natureza pecaminosa, e o Senhor venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Eu te entrego a minha alma. Eu não dou conta da minha alma. Toma minha alma agora. Ela te pertence. Ela não vai mais me governar. Eu quero que ela seja governada pelo Espírito Santo. Eu te dou o meu coração. Me limpa dos meus pecados, das minhas falhas, pelo teu sangue. Eu me humilho na tua presença. Agora sou eu diante do Senhor. Eu preciso de ti. Pega na minha mão. Como foi orado, me abraça de novo. Me acolhe no corpo de Cristo. Em nome de Jesus, vem comigo para casa. Vem comigo para o meu relacionamento conjugal. Vem comigo para o dia a dia. Não solta minha mão. Eu pego de novo na tua mão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Se você fez essa oração de todo o coração, se é o caso, você está a primeira vez, ou voltando para Jesus, levante sua mão que eu quero saber. Que bênção, irmãos. Eu louvo Jesus por vocês. Quero pedir para vocês virem aqui na frente. Suba aqui pertinho de mim. Fica aqui pertinho de mim, por favor. Estamos todos firmes em Jesus. Vamos fazer outra oração. Agora eu quero pedir para vocês repetirem comigo. É uma declaração de perseverança. Eu vou falar devagar e você fala após mim. Vamos reconectar a perseverança do céu? Vamos? Então fala assim: Senhor Jesus, eu estou firme na fé e na perseverança. Eu não sou dos que retrocedem. Eu não sou do fracasso. Eu sou dos que perseveram para a vitória. Fala: minha vida pertence a Jesus. Por Ele eu tenho vitória. E eu ordeno a minha alma: alma, persevera. Alma, persevera na lealdade e na fé em Jesus. Diga: eu vou manter um compromisso firme até o fim da minha vida, adorando a Jesus, ganhando vidas, ganhando filhos da paz, casas de paz. Eu declaro que eu vou levar vidas para Jesus, vou levá-las ao encontro com Deus, vou ajudá-las a ser batizadas, vou discipular elas. Eu as verei recebendo uma nova vida, um novo nascimento. Diga glória a Deus. Fala assim: pela fé, pela oração, eu vou buscar os milagres e as bênçãos do céu reservadas para mim até o fim da minha vida. E diante do nome amoroso e poderoso de Jesus Cristo, eu vou junto com os meus irmãos. Diga: alma, persevera, persevera para a sua salvação, para a salvação da minha família. Eu e a minha alma não perderemos a alma. Diga: eu e a minha família não perderemos a nossa alma. E nós declaramos, como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Tá ligado? Então tá bom. Depois de abraçar uns 10, dizer: tamo juntos, conta comigo. Você vai para casa, mas vai cheio do Espírito Santo. Amém? Vai cheio de fé, vai resolvido a perseverar, vai desfrutar dos milagres que Deus tem para você. Abençoo vocês em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Perseverança no milagre, no amor e na fé, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tua presença